Isso vai ser que horas? Ah, tá. Tá ótimo. Por favor, meus irmãos, fiquem de pé, vamos louvar ao nosso Deus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Lá em João 4, 13 e 14, Jesus disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Nós possamos beber da fonte das águas limpas do Senhor. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Um dia Jesus pagou um alto preço para nós, amém? Por nós, na verdade. Ele morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos dizer que somos salvos, somos libertos do poder do pecado em nossas vidas. Hoje nós continuamos pecadores, mas pecadores libertos, porque o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, amém? Amém. E fomos feitos um em Cristo Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então eu quero convidar você para cantar comigo essa canção. Eu sei que foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos um. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Aleluia! Glória a Deus! Queremos, ó Senhor, te agradecer. Queremos te agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz. E porque, através desse sacrifício, nós hoje podemos cantar que somos um. Ó Deus, muito obrigado por esse amor maravilhoso que o Senhor manifestou para conosco.
Nos ajude, Senhor, a vivermos esse amor, confiando em Ti, buscando comunhão contigo e também fazendo o que for necessário para que possamos ter comunhão com a Tua igreja, caminhando juntamente com nossos irmãos, apesar de todas as lutas, dificuldades e divergências. Nos ajude, Senhor, a entender que somos igreja e, como igreja, somos instrumentos da Tua paz. Dá-nos, ó Deus, força e encorajamento, sobretudo discernimento, para que possamos continuar nessa lide, sabedores de que assim estaremos sendo mensageiros do Teu reino, da Tua palavra, para aqueles que ainda não têm Cristo em suas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo Teu grande amor manifestado através de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. A gente está aqui junto para celebrar a ceia do Senhor. E eu quero convidar a missionária Daisy para cantar agora uma canção que é também oração. E eu gostaria de convidar você para continuar em atitude de oração juntamente com ela nesse momento. Graça e paz, irmãos. Amém. Ao nosso Pai toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia e perdoa, Senhor, como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, o irmão José pediu para nós liberarmos os gaditas para esse encontro com ele lá, né? Vamos orar colocando diante de Deus a vida deles e pedir ao Senhor que esteja preparando esse momento lá, né? Vocês podem vir para cá, os gaditas, por favor? Olha só que turminha bonita, né? Amei, né? Louvado seja Deus. Você que ficou aí, ergue a sua mão para cá, para a gente orar por essas almas lindas que estão aqui. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida dos gaditas, os nossos adolescentes que aqui estão. Queremos agradecer-te, ó Deus, pela vida deles. Queremos te agradecer
porque o Senhor tem colocado no coração deles o desejo de te servir. Obrigado, ó Deus, pelos pais que de alguma maneira também têm contribuído para que seus filhos estejam aqui com a gente. Queremos pedir, Pai, que o Senhor continue com tuas mãos estendidas sobre eles, e nós declaramos a bênção, a tua bênção sobre a vida deles, ó Pai. Que eles possam permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, sabendo que eles estão no caminho certo. E, ó Deus querido, ajuda os pais a estarem ajudando eles, e ajuda a nós, como igreja, a estarmos também fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, das tuas verdades e na comunhão com a tua igreja. Abençoa, Senhor, o irmão José, na palavra que ele tem para ministrar sobre a vida deles. E abre, ó Deus, os ouvidos, os corações e a alma deles, para que eles possam receber e compreender como a lição de ti para a vida deles, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos e nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem ir, queridos, podem ir, queridas. Deus abençoe. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 44 a 47, por favor. Atos capítulo 2, verso 44 a 47. E fica com a sua Bíblia aberta, viu? Se bem que nós vamos ter o auxílio da mídia, né? Mas mesmo assim é importante você ficar com a sua Bíblia aberta. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Todo mundo me ouvindo bem? Atos 2, versos 44 a 47. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Temos tudo em comum. Por que eu estou fazendo essa proposta? Nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade está enfrentando uma situação um tanto quanto controvertida no que diz respeito a ter coisas em comum. Há bem pouco tempo atrás, saiu a hashtag do Fique em Casa, né? E os governos municipais, estaduais, lançaram essa campanha do Fique em Casa. O objetivo foi justamente preservar a saúde de todos os brasileiros, porque o Covid estava aí batendo em todas as portas. E o desejo maior era que as famílias não enfrentassem algum tipo de desalento por conta da chegada dessa enfermidade que entrou no mundo de maneira avassaladora, como um ladrão que invade a casa da gente e tenta por todos os meios matar a gente. O grande problema de tudo isso é que o Fique em Casa entrou dentro de casa e ficou em casa mesmo. E por conta disso, muitas coisas que antes eram feitas em grupo deixaram de ser feitas. Quem gostava de caminhar com a comunidade acabou tendo que se afastar da comunidade e começar a fazer coisas que antes não fazia, como o nosso caso. Nós tivemos que começar a trabalhar com coisas virtuais. A nossa igreja não tinha muita experiência com coisas virtuais. Dia desses eu estava vendo umas lives das que a gente fez no início. Irmão Newton, que coisa triste aquelas lives, uma qualidade péssima.
né? E uma coisa desajeitada, não pelo pastor Marcos, que o pastor Marcos estava até mais ligado com a coisa do que eu, mas eu particularmente, vendo as primeiras lives que eu fiz, misericórdia, eu vi o quanto eu estava desajeitado com aquelas lives, que coisa esquisita. Eu não tinha experiência no ramo, né? Então eu fiquei muito inseguro com aquele negócio todo. Aí tinha que preparar a iluminação, tinha que preparar som, tinha que preparar ambiente, e aquilo tudo me deixava muito inseguro, e eu ficava pedindo muita desculpa, né? Quando a gente vai lá para a live para assistir, os irmãos, por favor, me desculpem, não sei o quê, a gente está com dificuldade disso, dificuldade daquilo. Misericórdia. Tudo isso porque a gente não tinha experiência com aquele negócio de live, que a gente teve que fazer para atender às necessidades da igreja, mantendo os nossos cultos regulares online. Mas graças a Deus a gente foi aprendendo, foi aos poucos melhorando, e hoje a gente consegue fazer uma coisa melhor do que fazia antes. Tem muito ainda para aprender, mas hoje já se faz melhor do que antes. O problema de tudo isso é que no meio dessa situação toda, nós começamos a perder muito. Nós perdemos muito em termos de qualidade dos nossos cultos, nós perdemos muito em termos de frequência, nós perdemos muito em termos de vínculo. A maior perda que nós tivemos, eu posso aceitar, eu posso concordar, que a maior perda que nós tivemos foi a perda do vínculo. Esse vínculo que é tão importante que a gente mantenha e que só é possível através de encontros presenciais. O vínculo que a gente consegue desenvolver mesmo somente no tete-a-tete, olho no olho, sentindo o calor humano, o aperto de mão e ouvindo o som normal, o som natural da voz de uma pessoa. Nós perdemos muita coisa, mas graças a Deus nós estamos começando a retomar tudo. E o tudo em comum está começando a voltar para o nosso meio. O tudo em comum está começando a fazer parte de novo da nossa vida como igreja. Quando a gente entra aqui em Atos capítulo 2 e lê o verso 44 ao 47, a gente se depara com uma narrativa do texto que nos leva a conhecer o ensino prático da igreja primitiva para nós, no que diz respeito ao ter tudo em comum. Nós temos aqui dentro desse contexto de Atos 2, de 44 a 47, 3 expressões-chave que nos mostram esse ensino, o ensino do tudo em comum. Basicamente a expressão tudo em comum, a outra expressão é estavam juntos, e a outra expressão é perseveravam unânimes. Tudo em comum, estavam juntos e perseveravam unânimes. Essas 3 expressões nos levam a pensar nas palavras comunhão, unidade e parceria. Comunhão, unidade e parceria. São 3 coisas que fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, em sua casa, você precisa manter a comunhão. O marido precisa manter comunhão com a esposa e vice-versa. Os pais precisam manter comunhão com os filhos e vice-versa. E aí, atrás dessa comunhão, vem a unidade, porque comunhão nos leva a caminhar com um só objetivo, com um só olhar, em uma só direção. E essa necessidade de olhar para um só caminho, para um só objetivo, para um só propósito, nos leva a entender também que é preciso fazer parceria. Então, comunhão leva à unidade e unidade promove parceria. Essas 3 palavrinhas fazem parte do contexto da igreja. O sucesso da igreja primitiva se deve justamente a isso. Eles eram insistentes na comunhão e eles lutavam pela unidade de pensamento, unidade de atitudes, unidade de propósitos, e eles tinham parceria, eles faziam tudo juntos. Amém? Nós estamos vivendo um tempo em que essa doutrinação do fique em casa tornou-se justificável por causa da doença, mas ela acabou ficando no lugar comum, como uma espécie de instinto de preservação. Só que esse instinto de preservação acaba
seccionando, dividindo a perspectiva de vida das pessoas. Porque elas praticam o fique em casa para determinadas atividades e para outras elas não podem ficar em casa. Então, o fique em casa acabou sendo, embora tendo lugar comum, acabou sendo uma atitude um tanto quanto fraca. Porque eu posso usar o fique em casa para alguma coisa com a qual eu não me identifico, com alguma coisa com a qual eu não estou muito interessado em conviver. Aí eu ponho a culpa no fique em casa. Só que a gente se esquece de uma coisa: o fique em casa acaba sendo relativizado. E esse fique em casa tira de nós a comunhão, tira de nós a unidade, tira de nós a parceria. E no fim das contas, a gente acaba caminhando sozinho. Grande parte das pessoas que estão usando o fique em casa estão praticamente caminhando sozinhas. Infelizmente. E o ser humano não foi criado para caminhar sozinho. É só olhar Gênesis que você vai ver o que Deus fez com Adão e com Eva. E se você olhar o povo de Israel foi para o deserto, mas foi todo mundo junto. Porque o propósito principal deles era alcançar a terra prometida. Mas eles tiveram que estar em comunhão, eles tiveram que buscar a unidade, tiveram que fazer parceria para chegar lá. É preciso que nós compreendamos que o tudo em comum é o que gera a dinâmica da vida. Nós temos tudo em comum, quer queiramos ou não. O oxigênio que respiramos é comum a todos nós. A água que bebemos é comum a todos nós. O arroz, o feijão, a carne, a fruta que nós comemos é comum a todos nós. A rua que nós usamos para ir para lá e para cá é comum a todos nós. O supermercado onde a gente compra as coisas é comum a todos nós. Então, a igreja também precisa ocupar esse lugar do comum a todos nós. E tem pessoas que separam as coisas. As outras coisas de lá são comuns, mas as de cá, a igreja, não fica no lugar comum. A igreja fica meio de lado. Isso contradiz o que a palavra de Deus nos ensina. Dentro do contexto, nós vemos uma vocação que foi dada para a igreja do Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos, entre outras coisas, que nós somos seres individuais chamados para vivermos coletivamente. Seres individuais chamados para vivermos coletivamente. Vamos entender isso. Um dia eu estava no mundo, no pecado, e eu andava praticamente sozinho, mas aí Deus designou alguém, colocou alguém perto de mim, e esse alguém falou de Jesus para mim, e o Espírito Santo me impactou, tocou meu coração, e eu aceitei a Jesus, e aí o Espírito Santo ajudou essa pessoa que falou de Jesus para mim a continuar me discipulando e me trouxe para a comunhão com a igreja. E o que é a igreja, senão um grupo de pessoas que se reúnem voluntariamente com o objetivo de adorar ao Senhor, exortar-se uns aos outros e testemunhar do Evangelho. É comunidade, é o tudo em comum. Antes eu caminhava sozinho, agora eu não caminho sozinho mais, porque eu tenho uma família espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo é agora a minha família, que me ajuda a caminhar ao longo da caminhada da minha vida. Agora eu não preciso mais me sentir sozinho, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está aí para me ajudar. Eu tenho irmãos que vão me abraçar, eu tenho irmãos que vão me orientar, eu tenho irmãos que podem até puxar a minha orelha, mas vão fazer para o meu bem. A vocação da igreja é assim, somos seres individuais. Cada um de nós é uma pessoa distintamente, mas fomos chamados para viver juntos, coletivamente, debaixo de um só objetivo, que é o objetivo de servir a Deus. Tudo em comum nos leva a pensar em comunhão. Então vamos pensar no comum. Você precisa pensar na sua experiência pessoal com Jesus. Então vamos lá.
Vamos ver se eu vou conseguir atingir o que você está pensando. O seu comum com os irmãos da sua igreja pode ser: um dia Cristo me salvou, tirou-me do pecado e do mundo e me trouxe para a comunhão com a igreja. A maioria das pessoas tem isso em comum no seio da igreja. Deus me deu fé. O dom da fé me foi dado por Deus através do Espírito Santo. E essa fé me fez buscar outras pessoas que têm o mesmo dom. Deus me deu o dom do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a experiência que você teve com Jesus é experiência de salvação. Todos os outros que estão dentro do contexto da igreja tiveram a mesma experiência. Amém? Amém. Não é isso aí mesmo? Sim. Então, nós temos muita coisa em comum. Pode não parecer, mas nós temos muita coisa em comum. O mesmo Deus em quem você crê, eu também creio. A mesma fé que você tem, eu também sigo. O mesmo Jesus que salvou você, salvou a mim. Não é verdade? O mesmo Espírito Santo em quem eu creio e que me capacita, também capacita você. Temos ou não temos coisas em comum? É necessário pensar nisso profundamente, porque quando nós deixamos de pensar nisso, o inimigo se aproveita da nossa dúvida, da nossa incerteza, da nossa insegurança e começa a sussurrar no nosso ouvido: você não tem nada com aquela igreja. Se eu fosse você, eu largava aquele povo. E o inimigo tem falado isso ao coração, ao ouvido de muitas pessoas. Infelizmente, muitos poderiam estar aqui nesses bancos e não estão porque estão dando ouvidos a Satanás quando ele diz: vai para lá não, você não tem nada a ver com aquele povo. Não é verdade? Fica em casa. Aí, o governo quer que você fique em casa. E sabe, isso é uma doutrinação que está acontecendo no mundo inteiro. A China agora de novo começou a perseguir os cristãos de maneira bagunçada, intensa, impedindo os cristãos de se reunir secretamente. Alguém dedurou os cristãos que estavam reunidos secretamente e a China começou agora a investigar as reuniões particulares que estão sendo feitas pelos crentes. E já tem uma perseguiçãozinha velada contra os cristãos no Brasil. Então nós precisamos ficar atentos, porque logo, logo esse fique em casa pode se transformar numa doutrinação imposta por algum tipo de governo. E nesse particular é importante que nós oremos pelo nosso presidente, que se autodenomina cristão, pelo menos ele defende a fé cristã e a família, e isso já é um grande passo. Nós precisamos orar por ele, pedindo que Deus preserve a vida dele, as emoções dele, a saúde dele e coloque perto dele pessoas que realmente sejam tementes a Deus. Porque se depender do outro lado, essa doutrinação do fique em casa vai acontecer mesmo, principalmente para tentar tirar da igreja a liberdade para se reunir. É bom ficar atento. Detalhe, eu não tenho nenhum posicionamento político em relação a essas coisas, mas é bom você olhar tudo o que está acontecendo à sua volta e tirar suas próprias considerações sobre o assunto, levando em conta que a igreja está sujeita a perseguições. Uma coisa muito importante que acontece aqui também é o seguinte, que nos leva a pensar no comum. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos do mundo para a vida com Deus, com a igreja, e aí nós agora somos pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Você é transformado pelo Espírito Santo? Amém. Você agora é uma nova criatura? Amém. Aleluia! Se você é uma nova criatura, então você tem um testemunho para dar, e esse é o ponto comum entre nós. Todos nós temos o testemunho. Um dia a minha vida era assim, 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 mas um dia Deus me salvou através de Cristo Jesus e hoje eu sou diferente. Esse é o testemunho de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e como Salvador. Nesse particular, nós temos muita coisa em comum.
Então, essas coisas em comum que nós temos são mais do que suficientes para justificar os nossos encontros. Os cristãos primitivos se encontravam todos os dias, e eles comiam junto todos os dias, de casa em casa, e eles iam para o templo para adorar ao Senhor. E olha que naquele tempo eles enfrentavam perseguição, mas mesmo enfrentando perseguição, eles iam para o templo. Enfrentando perseguição, eles iam para o templo. E aqui no Brasil tem muita gente que mesmo sem enfrentar a perseguição, não está indo para o templo. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Ô, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Quando a gente pensa no comum, a gente lembra a outra frase. Estavam juntos. Estavam juntos nos leva a pensar em unidade. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pela sua graça nós fomos salvos. Antes nós nem éramos povo, mas hoje nós estamos como povo escolhido de Deus, alcançados pela misericórdia. Você agora é povo escolhido de Deus, a misericórdia dele veio sobre você. Aleluia! Então viva isso. Tem muita gente que, embora esteja consciente disso, foi alcançado pela misericórdia de Deus, é povo de Deus. Tem muita gente que vive amedrontado, assustado, preocupado ou até mesmo alienado. O cristão não pode viver assim. Nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós precisamos ter ousadia. Ousadia no trato com todas as coisas da nossa vida e particularmente com o testemunho da nossa profissão de fé. Isso aqui nos leva a pensar numa outra coisa que estava entre os cristãos primitivos, que era a perseverança. E sabe, a perseverança acaba gerando parcerias. Querem ver o exemplo? Está vendo aqui, ó, o irmão Newton é o representante da igreja na ação social. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 cestas básicas preparadas. Eles já entregaram 2, né? 3, já entregaram 3. Mas sabe por que isso acontece? Por causa da perseverança. E a perseverança dele nessa atividade fez com que o trabalho dele e da igreja, né, ficasse conhecido. E aí ele conseguiu gerar novas parcerias. Quanto mais você faz, mais parcerias você encontra. Entende o que eu quero dizer? Amém? Quanto mais você trabalha por um objetivo, por um propósito, mais parcerias você encontra. Porque as pessoas ficam sabendo, a Igreja Batista Ebenezer e o irmão Newton estão fazendo cesta básica. Vamos dar uma cooperação para eles? E aí, mais pessoas vão chegando e oferecendo ajuda. A gente está agora querendo levantar uma parceria para a atividade que a gente vai fazer com as crianças no dia 12 de outubro. E nós estamos conversando algumas parcerias. Porque as pessoas gostam de ajudar. Mas nós precisamos perseverar. Porque se a gente tentar uma vez e não der exatamente do jeito que a gente queria, e aí a gente simplesmente desistir, não fizer mais, não tem perseverança. Consequentemente, a gente não consegue vivenciar a parceria. A nossa igreja precisa perseverar nas coisas que já está fazendo. Nós, como igreja, precisamos perseverar na realização das nossas atividades, os nossos cultos dominicais, os nossos cultos nos lares, as nossas outras atividades. Porque, à medida que formos perseverando, nosso trabalho será notado e mais parceiros serão trazidos para nós. Não é isso que nós queremos? Então, vamos perseverar. Nós somos poucos, amém, glória a Deus. Mas daqui a pouco nós seremos mais pessoas, e nós seremos muito, mas nós precisamos perseverar, porque a nossa perseverança vai trazer para perto de nós mais parceiros. E aí nós teremos mais pessoas tendo coisas em comum conosco. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, pensando no tudo em comum, foi a declaração do Senhor Jesus.
Eu fui pensar na igreja primitiva e eu fiquei assim, o que levou essa igreja a ter tanta convicção sobre o comum? Porque hoje em dia, trabalhar em cima do comum é muito difícil. Porque o muito comum pressupõe muitas cabeças pensando. O muito em comum pressupõe muitas cabeças pensando. Muita gente junta às vezes. E ter tudo em comum, onde há muitos pensamentos diversificados, é uma grande ginástica. E eu fui orando sobre isso, eu fui buscar algum ensino, alguma orientação de Jesus sobre isso. E eu fui pedir ajuda. Pedi ajuda a um irmão da nossa igreja, e ele me jogou lá em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. A oração do Pai Nosso. Aquele irmão me fez parar na expressão Pai Nosso. Pai Nosso. Repete comigo. Pai Nosso. Mais uma vez. Pai Nosso. O Pai é de quem? O Pai é de quem? E quem é esse Pai? Jesus ensinou isso. Deus é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, então nós temos tudo em comum. Não precisa mais nada. Foi isso que a igreja primitiva entendeu. A igreja primitiva tinha perfeita convicção, perfeita consciência de que Deus é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Se Deus é o nosso Pai, Ele nos preserva. Se Deus é o nosso Pai, Ele nos dirige. Se Deus é o nosso Pai, Ele nos adverte e nos orienta. Mas se Deus é o nosso Pai, acima de tudo, Ele nos ama. E Jesus Cristo deixou muito claro isso. Pai Nosso. Os discípulos pediram para Ele ensinar como orar. Ele podia falar para os discípulos assim, vocês entrem no aposento de vocês, e lá no aposento de vocês, vocês podem dizer assim, meu Pai, porque está lá dentro do aposento. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Ele disse para os discípulos, e vós, quando orardes, dizei, Pai Nosso. Isso me fez pensar em algumas coisas muito interessantes. A primeira delas Jesus nos ensinou, vamos lá, Jesus nos ensinou a viver, a pensar e a agir coletivamente. Viver, pensar e agir coletivamente. Então nenhum de nós pode se dar ao luxo de querer viver uma vida de forma egoísta. Porque se a gente for buscar viver a vida de forma egoísta, a gente vai ter muito problema de relacionamento com as pessoas à nossa volta, a começar de dentro de casa. Porque aí os de dentro de casa vão dizer para nós, esse fulano aí é egoísta pra caramba. Não é assim que acontece? Você lembra de alguma experiência do gênero? Você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento? É tudo meu, é tudo para mim. Se não for do meu jeito, já era, estou fora. Isso é uma atitude egoísta. E essa atitude egoísta prejudica os relacionamentos. Foi por isso que Jesus diz, vós quando orardes, dizei, Pai Nosso. Porque Jesus é contra o egoísmo. E Jesus ensinou aos seus discípulos que os seus seguidores não podem ser egoístas. Por isso eu tenho muita dificuldade com aquelas expressões, o meu ministério, o meu Deus, é tão estranho, o meu Deus, mas o Deus do irmão Newton não é o mesmo Deus? Por que eu fico falando, o meu Deus? Se eu falar assim, o meu Deus me disse, dá a impressão que o meu Deus é melhor do que o seu? Ou o seu é pior do que o meu? Não sei, dá essa impressão. Então, é muito estranho, principalmente coletivamente, usar essas expressões. O meu e o eu não pode existir de forma intensa na vida da igreja. Se a gente usa muito o meu e o eu no contexto da comunhão com a igreja, a gente começa a quebrar essa comunhão, começa a quebrar essa unidade. Isso vai gerar conflito, isso vai gerar problema e vai tirar de nós mesmos o prazer e a alegria de estar em comunhão com o Pai Nosso.
As orações precisam então ter, principalmente as orações em favor da igreja, precisam ter uma característica coletiva. Então a oração é também uma prática coletiva. Isso me faz lembrar de novo o apóstolo Pedro e os discípulos. A palavra de Deus diz que os discípulos do Senhor Jesus oravam intensamente todos os dias. A palavra de Deus conta a experiência de Pedro, quando Pedro foi preso, e os irmãos souberam que Pedro estava preso, e eles se reuniram na casa de Maria para orarem pelo Pedro. Todo mundo foi para a casa da Maria, a mãe de Jesus, para orar pelo Pedro. Todo mundo, todos os discípulos. Isso significa que no meio dos problemas que os nossos irmãos enfrentam, nós precisamos nos juntar e orar por eles. Amém? Isso significa que no meio de uma tempestade que a igreja esteja enfrentando, nós precisamos nos ajuntar e orarmos juntos. Porque quando a gente ora junto, a gente é mais forte. E aí a gente reforça essa comunhão, porque o Pai Nosso fica mais presente na vida da gente. Agora, o Senhor Jesus fala umas coisas aqui na oração do Pai Nosso que me chamaram a atenção. Eu queria pedir para colocar tá ali, o Mateus 6. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perceberam o pronome que está ali? Qual é? Nós. E qual é o advérbio? Nós. Nós e nós. Nós e nós. Sabe o que isso aí ensina? Isso aí ensina para nós que a oração do Pai Nosso, ela é uma confissão coletiva que parte do coração daqueles que buscam intimidade com Deus e reconhecem sua dependência exclusiva de Deus para todas as coisas. E é também um pedido coletivo de perdão e a afirmação do desejo de exercer perdão para com o próximo. Entende o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos reconhecendo primeiro que Ele é soberano, Ele está acima de tudo em nossas vidas. Nós estamos reconhecendo que todos nós dependemos dEle. E nós estamos reconhecendo também que é necessário que estejamos exercendo perdão dentro do contexto da igreja para que os nossos pecados sejam perdoados. Muitas vezes eu peço perdão pelos meus pecados a Deus, mas na hora de perdoar o meu irmão que me ofendeu, eu dou um passo atrás e digo, eu não estou preparado ainda. Se a gente for olhar isso, a gente não consegue pedir perdão a ninguém e também não consegue liberar perdão. E muitas vezes o Pai Nosso acaba ficando prejudicado porque eu não peço perdão a ninguém ou porque eu não libero perdão para ninguém. Exercer perdão dentro da igreja é uma prática que pode parecer ineficaz, mas ela é poderosa para curar a alma, para curar o coração e para reafirmar o Pai Nosso no contexto da igreja. É o indivíduo que sai lá do seu lugar secreto e, tocado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, vem para a comunidade e, como sacerdote, ele ministra o perdão ou ele busca o perdão na vida do seu irmão em Cristo, na vida do seu próximo. E isso libera cura, isso fortalece a comunhão e isso traz parceria, porque quando a gente exercita o perdão entre nós, há um quebrantamento de coração, e esse quebrantamento de coração faz com que o vínculo da parceria fique cada vez mais forte. Você entende o que eu quero dizer? Quando a gente libera perdão ou a gente busca perdão, a gente está se despindo do egoísmo,
e está deixando que o Pai Nosso atue em nosso favor, em favor do próximo, em favor da igreja. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele ensinou isso para seus discípulos e eles entenderam direitinho. Eles entenderam direitinho. Tanto que a igreja primitiva cresceu consideravelmente. Basta dizer que na primeira reunião que a igreja fez, na primeira reunião pública que a igreja fez, 3.000 almas foram batizadas. Sabe lá o que é isso? Na primeira reunião, 3.000 almas foram batizadas. Nós podemos batizar 3.000 almas aqui? Amém. Podemos? Amém? Então nós precisamos buscar no Senhor um desejo maior de praticar o perdão no nosso meio. Quando isso começar a acontecer de maneira tranquila, natural, nós vamos ver 3.000 almas chegando para perto de nós. Eu quero agora que você vá um pouco mais adiante na sua Bíblia comigo. Vai lá e abre em Efésios, mas põe o seu dedo em Romanos, porque eu quero mostrar para você uma outra coisa. Eu estou falando do fato de que nós temos tudo em comum. Nós somos seres individuais que foram chamados para vivermos coletivamente. E essa vida coletiva é na comunhão com a igreja. Jesus nos ensinou a viver essa vida, essa coletividade. Jesus nos ensinou a pensar, a viver e agir coletivamente. Jesus nos ensinou isso com o testemunho dele e também com os ensinos que ele dava para os seus discípulos. Mas nós agora temos uma outra coisa que é importante entender. Nós agimos coletivamente porque aprendemos o ensino de Jesus e porque fomos chamados para ser corpo de Cristo. Eu e você formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo. Então, veja Efésios 5, 22 a 24. No verso 22, existe uma expressão que diz assim: Cristo é o cabeça da igreja. Está ali? Tá. Então vamos lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o seu. Vai, segue mais adiante. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja. Também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Pode voltar lá, por favor. Veja ali. Cristo é o cabeça da igreja. E ele é também o Salvador do corpo. Se Cristo é o cabeça da igreja, então nós, como igreja, somos o que dele? O corpo. E cada um de nós, membros desse corpo. Se Cristo é o cabeça da igreja, quem manda na igreja é o pastor. Não, quem é que manda na igreja? É Jesus. A cabeça pensante da igreja é o irmão Newton. Não, desculpa, irmão Newton, eu acabei falando de você de novo. Não. Quem é a cabeça pensante da igreja? Jesus. O que toma decisões na igreja é o irmão Alessandro. Quem é que toma decisões na igreja? Quem orienta a igreja. Todas as decisões, na verdade, são orientadas pelo Senhor Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. E nesse particular, nós, os batistas, somos muito criteriosos. Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Aqui não tem essa história de o pastor fulano é que dá a última palavra, ele é que bate o martelo. Não, nosso regime é congregacional, é a congregação orientada pelo Espírito Santo e o Senhor Jesus quem toma as decisões em comum acordo, vencendo sempre a maioria. Aqueles que, embora apresentando algum tipo de causa, não tiveram a sua causa contemplada, porque ela não passou, eles precisam compreender que a maioria sempre vence. E no contexto da comunhão com a igreja, nós aprendemos que na decisão congregacional, a vitória é sempre para a maioria. Vivemos democraticamente e nós acreditamos que o Espírito Santo e o Senhor Jesus nos orientem em todas as nossas decisões na igreja. Amém?
Cristo é o cabeça da igreja. Não se esqueça disso nunca, meu irmão. Não se esqueça nunca disso, minha irmã. Cristo é o cabeça da igreja. Quando alguém chegar dizendo para você que na sua igreja quem manda é o pastor ou os diáconos, não, não e não. Quem manda na igreja é Jesus. E Ele promove a comunhão, Ele promove a unidade, Ele promove a perseverança dentro da igreja. Agora, veja só, o verso 24 desse mesmo texto, irmão. Olha lá, põe lá para mim. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. A outra parte eu não vou mencionar, não. Não é o caso aqui. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. A igreja está sujeita a Cristo. Eu e você, individualmente e coletivamente. A igreja coletivamente está sujeita a Cristo. E eu e você, individualmente, estamos sujeitos a Cristo. Se uma pessoa não é sujeita a Cristo individualmente, ela trará problemas para a igreja. Quem é rebelde para com Deus, acaba sendo rebelde para com a sua igreja. E você pode ter certeza, toda pessoa que vive em atitude de rebeldia para com a igreja, está com problemas de relacionamento com Deus. Porque quem não tem problema de relacionamento com Deus, não aceita a rebeldia na sua vida. Não teve amém agora? Glória a Deus, amém. Você entende o que eu quero dizer? Você está me entendendo? A rebeldia é uma atitude de Satanás. Satanás tenta nos afastar de Deus. E quando uma pessoa não busca comunhão com Deus, ela não aceita a pessoa do Senhor Jesus como cabeça da igreja. Consequentemente, não aceita comunhão com a igreja, porque não quer submeter-se à orientação e ao ensino do Senhor Jesus. O que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus, através da sua palavra, através dos seus exemplos, nos orienta quanto ao fato de que Ele, como cabeça, deseja que nós estejamos unidos num só propósito, que é a pregação do Evangelho dele. Através do nosso testemunho, através da comunhão com a igreja e através da vida de oração. Então a igreja precisa estar sujeita a Cristo. Eu e você precisamos estar sujeitos a Cristo. Deixar Cristo dominar a nossa vida. E só tem um jeito de saber se Cristo está dominando a nossa vida. Palavra. Palavra. Se você não lê a Bíblia, meu irmão. Se você não lê a Bíblia, minha irmã, desculpa. Você está em atitude de rebeldia para com Deus. Foi mal. Mas você está em atitude de rebeldia para com Deus. Você está deixando que outras coisas tomem o lugar do seu a sós com Deus. Você está deixando que outras coisas tirem você do lugar secreto. E aí a sua função sacerdotal vai ser comprometida. Porque você estará em atitude de rebeldia para com Deus. Consequentemente, você estará também agindo de forma rebelde para com a sua igreja. E a comunhão com a sua igreja vai fazer pouca diferença para você. Aí você vai dizer assim, para mim tanto faz. O dia que der para ir, eu vou. Crente que pensa assim ainda não entendeu o que é comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Deixa eu dizer outra coisa para você. Em se tratando de comunhão, a responsabilidade é principalmente individual. Agora eu quero que você coloque para mim aí Romanos 12. E nós vamos ver versos 3 e 12. Vamos lá. Romanos 12. Verso 3 e depois o verso 12. Olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ei! Deus deu a cada um de nós a fé, segundo a vontade dele. E nós exercitamos a nossa fé. Nós exercitamos a nossa fé. Deus deu a fé. Alguns dizem, fulano tem mais fé do que Beltrano. Não é necessariamente assim. É porque esse fulano exercita a fé mais intensamente do que o outro. Porque a medida da fé que é repartida entre nós é segundo a vontade de Deus.
E Deus não é injusto. A mesma quantidade que Ele dá para mim, Ele dá para você. E principalmente em se tratando de fé. Principalmente em se tratando de fé. Agora, o exercício da fé, a operacionalização da fé, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. A sua fé ficará maior à medida que você for exercitando ela. Amém? Por isso que você vê que tem irmão que parece que tem mais fé do que o outro. Não, é que esse irmão exercita a fé mais intensamente do que o outro. Ele põe a fé dele para trabalhar. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante entender que operacionalizar a fé é responsabilidade individual. Eu não posso chegar para a irmã Márcia e dizer assim: irmã Márcia, me ajuda na minha fé, porque a minha fé está tão fraquinha. Não, a irmã Márcia tem que cuidar da fé dela. Ela não tem condição de cuidar da minha fé, não. Sem subestimar a irmã Márcia, né? O máximo que ela pode fazer por mim é orar, mas a oração dela vai ser assim: Senhor, fortalece a fé do Jonas. Não vai ser assim que você vai orar? É desse jeito. O máximo que a gente pode fazer pelo nosso irmão: Senhor, ajuda o irmão na fé, ele está sentindo a fé dele enfraquecida, fortalece a fé dele, Senhor. Mas olha, quando a gente começa a orar pedindo para Deus fortalecer a fé, a gente tem que ficar esperto. Porque pode ser que venham algumas outras coisas, tribulações, lutas, dificuldades, né? E aí tem que ficar atento. Pede ao Senhor para fortalecer sua fé, amém. Mas pede ao Senhor para te dar forças, para no meio da tribulação você passar com a sua fé cada vez mais fortalecida. Isso é responsabilidade pessoal. A minha fé não serve para o Robenilson, e a fé do Robenilson não serve para mim. Agora, a nossa fé, a dele e a minha, juntas, serve para a igreja toda. Entende? Então, quando eu junto a minha fé com a sua fé, nós ficamos com um caldeirão de fé. E aí, esse caldeirão de fé vai borbulhar na presença de Deus, e a oração da igreja vai subir borbulhando, e aí nós vamos ver Deus operando maravilhas no meio da igreja, por causa da fé. Põe a sua fé para funcionar, meu irmão. Põe a sua fé para funcionar, minha irmã. Desafie-se a si mesmo, colocando sua fé para funcionar. Tem um propósito que você acha que Deus está colocando na sua frente? Dá o passo da fé. Dá o passo da fé e deixa Deus agir, e Ele vai agir, e depois você vai poder testemunhar: eu dei um passo de fé e Deus me abençoou. Isso é testemunho para a igreja e vai fortalecer a igreja cada vez mais. Agora vamos lá, verso 12, ainda de Romanos 12, está aqui, ó: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. O que é que está dizendo aqui? É para nós nos regozijarmos na... Oi, você está comigo? É para nós nos regozijarmos na esperança. Então, essa esperança está aonde? Jesus Cristo é a única esperança. A nossa esperança está em Jesus. Diga comigo: a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Então, meu irmão, se você depositar toda a sua esperança em Jesus, você vai ver muita coisa maravilhosa acontecendo na sua vida, e você vai ser usado poderosamente para abençoar os que estão à sua volta. Eu tinha outras coisas para falar, mas o tempo não me permite. Então eu quero concluir dizendo para você algumas coisas que eu considerei como expressões, declarações-chave para a gente entender o tudo em comum na igreja. Lembrando que você e eu fomos chamados pelo Senhor para sermos sacerdotes. Eu recomendo que você leia Hebreus. Hebreus fala do sacerdócio universal de Jesus e fala do sacerdócio individual que o Senhor deu a cada um de nós através de Cristo Jesus. Leia Hebreus. Leia Hebreus, a carta aos Hebreus, e você vai entender o que eu estou dizendo. Deixa eu dizer então o que eu pensei. Primeiro, Deus chamou você do individual para o coletivo. Agora você não está mais sozinho. Você pode caminhar junto com a sua igreja. E você vai ser abençoado por Deus na sua igreja. Amém? Segunda coisa,
a perspectiva pessoal de cada cristão precisa ser mais coletiva do que individual. Vou repetir, a perspectiva pessoal de cada cristão precisa ser mais coletiva do que individual. Em outras palavras, crente tem que se acostumar a fazer coisas junto com seu irmão em Cristo. Para com esse negócio de fazer as coisas sozinho, ou dentro ou fora da igreja. A igreja tem que estar envolvida com aquilo que diz respeito à fé e à vida cristã. Você não precisa caminhar sozinho. Está enfrentando uma luta? Ore pedindo ao Senhor para mostrar para você alguém que possa te ajudar. Compartilhe a sua luta para que você possa ter alguém para orar por você, para orar com você, para te abençoar, para declarar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Crente não precisa e nem deve caminhar sozinho. Aliás, ninguém deve caminhar sozinho, muito menos o crente, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, orar, cantar, trabalhar junto, celebrar a ceia do Senhor e outras tantas coisas da vida cristã precisam ser feitas junto. A igreja do Senhor precisa caminhar junto. Olha aí, quarta-feira nós vamos ter reunião de oração aqui. Quero ver quantos virão para nós orarmos juntos. Quinta, sexta e sábado. Quantos vão participar dessa oração juntos? Estaremos orando pela igreja, pela sua família e pela campanha de missões nacionais. Pede ao Senhor para te dar graça, para te fazer lembrar, para você aprender a caminhar com a sua igreja e orar com a sua igreja. Outra coisa, não se esqueça do seu lugar secreto. Não sei se vocês já sabem, nós estamos com a hashtag lugar secreto. O lugar secreto é aquele lugar onde você conversa com Deus. Sabe, o nosso Deus, o meu e o seu, está ali no lugar secreto. Você pode ir ali para um lugar secreto e falar assim: Deus nosso, Deus meu, da minha igreja, eu estou aqui, estou numa luta terrível, então me ajuda, Senhor. E se Ele recomendar que você procure alguém para compartilhar, vai lá e compartilha. Não caminha sozinho, não. Mas não se esquece que o lugar secreto é importante para você buscar a Deus. E lá no lugar secreto você vai ter discernimento para sair da solidão, discernimento para caminhar no coletivo da sua igreja. E finalmente, peça a Deus para mudar suas perspectivas pessoais. Chega dessa história do fique em casa. Para com isso. Você vai para o trabalho, você vai para o hospital, você entra no ônibus, você vai para o supermercado, você faz caminhada, você vai para um monte de lugares, você faz viagem para ver a família. Você não fica em casa, você não está ficando em casa, você fica em casa só quando se trata de igreja. Para com isso, que isso é coisa que não é a favor da vontade de Deus. Você está deixando o diabo falar para você em relação à igreja: eu fico em casa. Isso aí não é necessariamente por conta do Covid. É um outro tipo de Covid. É um Covid espiritual. E Satanás está se aproveitando disso para tirar de você o desejo, a alegria e o prazer para estar na comunhão com a igreja. Isso é perigoso, porque esse é o primeiro passo para voltar para o mundo e começar a praticar as coisas que você fazia antes. Não deixe Satanás sussurrar essas coisas no seu ouvido, porque isso vai afastar você de Deus e da comunhão com a igreja. E você não pode esquecer de uma coisa: uma vez você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Você teve uma experiência de salvação com Cristo Jesus. E esse Cristo jamais deixará você. Você pode deixar tudo, mas Ele jamais deixará você. Como pastor supremo, Ele vai estar pertinho de você. E a hora que você estiver no aperto e gritar por Ele, Ele vai te dar um abraço e vai dizer assim: filho, filha, estou aqui. Estava só esperando você dar sinal. Vem comigo, vem comigo. E uma coisa que nós temos em comum e que é maravilhosa para ser realizada e que nos leva a lembrar da comunhão é a celebração da ceia do Senhor. Olha só que maravilha. O pão, que lembra o corpo de Cristo, que foi moído por nossas transgressões lá na cruz. E o suco de uva, que lembra o sangue de Jesus Cristo,
que nos purifica de todo pecado, também derramado na cruz. Isso aqui é sem dúvida nenhuma, a parte mais lúdica, da manifestação da comunhão. Quando Jesus quis ensinar sobre comunhão de forma prática, ele chamou seus discípulos. Ele pediu que eles preparassem a mesa e ele foi comer o pão e beber o cálice junto com os seus discípulos. Ele foi junto com os seus discípulos. Ele não deixou os discípulos irem sozinhos. E também não ficou sozinho. Ele foi junto com os seus discípulos. Sabe o que isso ensina? Jesus quer fazer tudo junto com a gente. Jesus quer estar sempre perto de mim e de você. Jesus quer estar perto da igreja. Jesus quer estar em comunhão conosco. Então, todas as coisas que a igreja vai fazer precisam ter a data venha, a direção, a orientação, a autorização de Jesus. Amém? A autorização de Jesus. E com a autorização de Jesus, tudo vai se dar muito bem. Aqui, quando nós pegamos o cálice e o pão, nós estamos vendo Jesus Cristo repartindo tudo de si mesmo conosco. Por que nós não podemos dar a nossa vida, o nosso tempo e as nossas coisas para Jesus? Ele se deu completamente para nós. Então, entreguemos-nos completamente a Ele, como pessoas individualmente e como igreja coletivamente. Precisamos fazer muitas coisas com Jesus e junto com Jesus. Aí nós teremos tudo em comum. Aleluia. Ora, não se esqueça, tudo começa lá no seu secreto. O seu a sós com Deus tem que estar pegando fogo. Porque quando a sós com Deus pega fogo, esse fogo vem para cá. E aí a coisa esquenta aqui também. Você quer ver a coisa esquentar aqui? Então esquenta lá. Esquenta lá no a sós com Deus. Esquenta lá no lugar secreto. A hora que você vê o Espírito Santo chamuscando as coisas lá no seu lugar secreto, você vai perceber que esse Espírito Santo vai afoguear a comunhão com a sua igreja a partir de você. E aí nós veremos a glória do Senhor se manifestando mais intensamente no nosso meio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você quer isso? Amém. Você quer viver isso? Amém. Então tome posse dessa palavra. Diga assim: eu tomo posse. Tudo em comum. Eu quero ter tudo em comum. Com o meu Deus. Com o nosso Deus. Com Jesus. E com a minha igreja. Aleluia. Então eu quero contar você com tudo em comum. Vamos pegar aí tudo em comum. Começa a mão de hábitos, por favor, para virem para cá. E eles vão representando por tudo em comum. Isso que inclui para nós os elementos da Síria. E enquanto isso, nós vamos cantar aquele tradicional que a gente canta 123, lá no Cantor Cristão, viu, Mariana? Aleluia, glória a Deus. Cento e 123 do nosso cenário, o Cantor Cristão. Amém. Oh, aleluia. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são,
os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que um dia, ó Pai, o dia glorioso chegará
nós estaremos aí adorando o Senhor em espírito e verdade. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, cada família representada, daqueles que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor seja com boa mão, santo e poderosa sobre a vida e o lar de cada pessoa. Em nome de Jesus, todas as igrejas que estão reunidas, que já se reuniram, estão reunidas agora nesse momento também, celebrando ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Comemos todos juntos o pão e o cálice sem memória do nosso Senhor. Que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Alvo mais que a neve você será, porque Jesus Cristo lavou todo o pecado da sua vida. Pode sentar. Amém. Nós vamos agora para o pão da comunhão, mas eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta um tanto quanto inconveniente. Depois você me puxa a orelha, se for o caso. Há quanto tempo você não recebe pão da comunhão, irmão Nilton? Não. Hoje é diferente. Ah, hoje é diferente? Nossa, irmão Nilton e as surpresas dele, né? Vamos lá, irmão, fica à vontade. Eu até agradeço, pastor. Tem muito tempo que eu não recebo, mas quando eu estiver entregando, tá bom. O negócio dele é estar sempre entregando. Né? O fato de hoje é diferente, porque a pão da comunhão, nós vamos continuar com isso até agora. Amém. Né? E quando a gente entrega esse pão da comunhão, está dizendo só, ele vai ficar bem, não sua família. Amém. Basicamente é isso. É verdade. Não é isso porque realmente a igreja ama vocês. É verdade. Tá? Eu queria estar no José e Vitor, por favor, gente, vem. Eu falo que é diferente porque essa família é especial para mim. É verdade. Você tem que dizer, tem outro que falou para ele, não tem como manter ele para você. Quem perguntou fui eu. É especial, né? É especial. Então, vou chegar tudo que eu essa cultura. E vai ser especial também, porque eu quero chamar um gatinho aqui também. Todos eles, gatinhos. Os gatitos, vem o gatito. Vamos lá, gente. Se movimenta. Lara, Olha o céu. Pequenininho. Olha que maravilha. Ele vai ser especial mesmo. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Pena que não pode dar um abraço coletivo aí? É especial por quê? Porque esses meninos, José tem sido pai, tem sido mãe, tem sido irmão, tem sido tio, esses meninos professores. Eu não vou nem chamar uma turma de oral, e a Mariana, e a Mariana, vai ficar com a outra. Se vocês quiserem esse microfone, aqui dá. Vamos participar.
deles e que em nome de Jesus que o Senhor continue guardando eles e livrando eles de todo mal. Em nome de Jesus que o Senhor continue guardando a vida deles e em nome de Jesus que o Senhor guarde eles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, quando a obra coisa que quiser. E nós vamos bater palma. Nós queremos, na verdade, agradecer ao irmão Nilton, pela iniciativa, muito boa iniciativa. E a gente quer, na verdade, o irmão José não gosta muito que a gente faça isso, mas a gente quer agradecer ao irmão José todo o empenho, todo o carinho, todo o esforço que ele tem dedicado à Igreja Batista Ebenezer ao longo da sua permanência aqui junto com a gente. Também seu filhinho está aí com a gente, desde a barriga da mamãe ele está aí com a gente, né? Beleza pura. E nós agradecemos a Deus muito pela sua vida, pela vida de Vitor, pela vida da mamãe que hoje está na presença de Deus. Nós louvamos a Deus por esse tempo tão precioso que nós temos vivido junto com vocês. E a nossa oração é para que Deus continue abençoando vocês e que vocês continuem essa caminhada na certeza de que Deus está sempre cuidando de vocês, né, na sua jornada pela vida afora. Deus abençoe vocês, tá? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Acho que já fez tudo, né? Já foi tudo, né? Então, vamos encerrar o nosso encontro dessa noite. Amém. Agradecemos a Deus pela sua vida e pelo fato de termos podido passar esse tempo juntos. Não sei se vocês repararam, mas a casa está ficando cheia. Bênção, né? Foram colocados mais 2 bancos aí, e não sei se vocês perceberam, os bancos estão começando a ser tomados. Louvamos a Deus por isso. E aquela palavrinha que foi dita antes, vamos perseverar, porque a perseverança vai trazer mais parceiros para o nosso lugar, para a nossa igreja. Nós vamos... eu acho que eu esqueci uma coisa. Você trouxe dízimo e oferta para consagrar o Senhor aqui hoje? Quem trouxe dízimo e oferta, pode vir para cá para consagrar o dízimo e oferta, e nós vamos orar colocando diante de Deus sua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos agradecer-te por esse tempo que passamos juntos aqui, Senhor. Queremos te agradecer por todas as coisas que foram feitas. Queremos agradecer pela ministração da tua palavra sobre as nossas vidas. Queremos agradecer pelos cânticos que aqui foram entoados. Queremos agradecer pelas orações que aqui foram feitas. E nós te agradecemos porque pudemos fazer isso livremente, com as portas abertas. Nossa oração é para te pedir também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender esse privilégio que temos e a abraçar de maneira bem intensa essas oportunidades que temos. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que contribuem com a tua igreja financeiramente. Prospera cada um deles, ó Deus. Não deixe faltar o pão nosso de cada dia. Não deixe faltar o trabalho. Não deixe faltar o recurso financeiro na vida dessas pessoas, Pai. Prospera, Senhor. Multiplica as finanças de cada uma dessas pessoas, Pai. E aqueles que não têm trabalho, que o Senhor mesmo esteja indo de encontro a essas pessoas, dando a eles ou elas a oportunidade de terem um trabalho. E aqueles que ainda não entenderam a importância, o privilégio, a alegria de poder contribuir com o dízimo na tua igreja, fala, Senhor, a esses corações e mostra-lhes o quanto é maravilhoso, o quanto dá alegria podermos contribuir com a tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, também que o Senhor nos dê uma boa noite. Preserva a nossa vida, dá-nos uma boa noite de sono, preserva a nossa vida para o dia de amanhã, dá-nos uma boa semana, Senhor, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, haja bênção, que aonde nós levarmos a nossa mão, haja prosperidade, que aonde nós entrarmos, a luz de Jesus Cristo esteja também. Ó Deus, orienta-nos a cada um de nós, para que no dia a dia nós possamos ser testemunhas tuas, onde quer que estejamos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do seu Santo Espírito sejam com o povo dele reunido aqui nesse lugar e com a Igreja de Jesus Cristo espalhada em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, na sua casa, agora e sempre, em nome de Jesus.